Agradecer a Deus, amém? Por mais esta oportunidade de estarmos aqui nesta noite para cultuar o nosso Deus, amém? Curva sua cabeça, vamos agradecer a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em primeiro lugar, Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos e te engrandecemos, papai, por esta noite, papai, por estarmos mais uma vez para cultuar a Ti, para te louvar, para te agradecer por tudo que tem nos dado, que tem nos feito, papai. Obrigado por ter nos dado saúde, ter nos dado ânimo, ter nos dado liberdade, ter nos dado mais um dia de fôlego de vida, Pai, para que nesta noite pudéssemos estar aqui para cultuar a Ti, papai. Obrigado por tudo que tem nos dado, que tem nos feito. Obrigado pelo pão nosso de cada dia. Obrigado pelo maná de cada dia que o Senhor nos preparaste nesse dia, Pai, neste final de semana, papai. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado porque estamos aqui nesta noite, meu Pai, para cultuar a Ti, meu Pai. Desde já nós consagramos a nossa adoração a Ti, consagramos nossos louvores a Ti, meu Pai. Que o Senhor receba nesta noite a adoração do Teu povo, da Tua igreja, meu Pai, que está aqui para Te agradecer, para Te louvar, para cultuar a Ti, papai. Nós Te louvamos, Te agradecemos e Te engrandecemos, ó Pai. Que nesta noite, meu Pai, que haja somente o Teu mover, que haja somente a Tua manifestação neste lugar, através dos louvores, através da Tua palavra, através do dízimo e das ofertas, ó Pai. No nome de Jesus, ó Pai, nós consagramos tudo a Ti nesta noite, meu Pai, e que o Senhor esteja no controle de tudo, meu Pai, nesta noite, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, fala conosco, fala com a Tua igreja, fala com cada vida que vai estar aqui nesta noite, meu Pai, pelo poder do nome de Jesus, ó Pai. Mais uma vez nós Te louvamos, Te agradecemos e Te engrandecemos, papai. Amém e amém, Senhor Deus. Amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus, amém? Senhor, é o amor que só tem quem já conhece
braços é
porto seguro, Senhor. Em teus braços é o meu lugar secreto. Obrigada, Senhor, pela sua presença. Obrigada por ser o meu abrigo, Pai.
Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Declara, Senhor. Amém, Senhor. Boa noite, igreja. Quem está feliz com Jesus? Quem não está feliz com Jesus? Uau, está todo mundo feliz, que bom, hein? Então dá um sorriso bonito para a pessoa que está do seu lado, vai, para ela ver que você está feliz com Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, hoje a gente mudou um pouquinho a liturgia do culto, mas o Espírito Santo está no controle, amém? E essa semana eu estava orando e me veio um tema no meu coração e Deus ministrou muito forte a respeito da gente trabalhar nesse tema durante esse mês. E o tema, como vocês já sabem, né, já foi divulgado, é Corações em Chamas. Pode, irmã Sueli, pode guardar os envelopes, a oferta vai ficar para o final. Tá? Obrigado, viu, gente? Uma mudancinha na liturgia. Mas antes de eu entrar na palavra, eu queria saber se... Cadê as mulheres que vieram no culto ontem das mulheres? Levanta a mão. Foi bênção? Alguém quer contar algum testemunho, falar alguma coisa sobre o culto? Antes da gente entrar na série, Corações em Chamas. Você não vale, Antônio, você é homem. Mulheres. Alguma mulher? Sei, Laura. Não. Se ficar brigando para subir aqui, ó, ninguém vem, viu? Fabiana, você quer vir? Fabiana, Joyce. Quer, Joyce? Não? Bom, gente. Ninguém vem? A gente sabe que foi bênção, né? Às vezes que eu passei aqui, e acabei participando, o pastor ali, nos comes e bebes ainda também, glória a Deus. Então foi bênção demais, tanto na parte espiritual, na parte de organização e na parte de quantas mulheres que vieram aqui, né, que não conhecem a Jesus e que estavam aqui com a gente, que foi tocada pelo Espírito Santo, né, que uma chama foi acesa dentro do coração delas, né, e vamos orar e trabalhar para que essas mulheres que vieram possam continuar alimentando essa chama, e que elas possam ter mais e mais experiência com o Espírito Santo, e é isso. Então, as pessoas que vocês convidaram, sabe, liga para elas depois, faz um tempo de mesa na casa delas, dá continuidade naquilo que começou ontem na vida delas, ou que já estava, né, acontecendo. Ontem foi só mais um degrau, né, desse trabalho que Deus está fazendo no coração delas. Então, glória a Deus pelas mulheres. Agora o Jair ficou de organizar para os homens, né? Tem uns jovens aí, estou brincando, mas a gente vai organizar para os homens. Tem uns homens me cobrando, ó, pastora, principalmente os jovens, né? Falando, por que só para a mulher que faz as coisas? E teve um, eu não vou falar o nome para ele não se constranger, que falou assim, será que eu vou ter que usar a saia para mim poder participar do evento das mulheres? Mas enfim, em breve vai ter o dos homens também. Vocês nem olham para o lado, viu, gente? Vocês não descobrirem quem fez essa brincadeira, viu? A cara não nega, mas vamos lá.
Irmãos, então hoje vamos dar início a essa série. Pedir para o pessoal do louvor já ficar aqui, né? Que eu quero começar com essa canção. Cada semana, é lógico, vai ter um preletor aqui, direcionado pelo Espírito Santo, para ministrar e tal. Mas eu queria começar essa série com essa canção. Mas antes, eu queria ler um texto que está em Lucas 24, 32. Lucas 24, 32. Muito obrigado. Quem achou, diga glória a Deus. Esse aqui é o texto dessa série. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por essa noite, por cada vida que está aqui presente, ó Deus, por cada vida que está participando do culto através da live. Espírito Santo, esteja no controle deste culto do começo ao fim. O Senhor já está no controle, mas continua direcionando, ó Pai. Que seja tudo do Teu jeito, Pai. Que o Senhor venha ministrar nos nossos corações, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar essa noite, que seja tudo do Teu jeito, em nome de Jesus. Irmãos, aqui nesse texto, olha o que está dizendo, que ardia o coração. Irmãos, quando a Bíblia fala aqui foi pouco depois da morte de Jesus, e Jesus estava ali caminhando, né, com alguns discípulos ali, e ele conversava com eles assim, e até então os discípulos não reconheceram que era Jesus. Ele estava ali compartilhando as Escrituras. Então, quando a Bíblia fala que ardia o coração deles, não fala de uma emoção superficial, sabe aquela emoção que a gente sente? Mas aqui ela fala de quê? Do impacto interior profundo, uma convicção espiritual. O coração deles ardia. Ele só não estava tendo um discernimento ali do que estava acontecendo, né? Por mais que Jesus ensinou que ele iria, depois de 3 dias ele iria ressuscitar, mas ali eles não entendiam, mas a Bíblia fala que sobre arder o coração. Você tem essa convicção de que Jesus está dentro de você. Amém? Então essa é a convicção que ele fala. E continuando o texto aí, ele fala assim, ó. Porventura, não nos ardia o coração pelo caminho. Irmãos, presta atenção numa coisa. Permaneça no caminho. Sabe, irmãos, independente das circunstâncias, independente do que está acontecendo, o teu coração está ardendo, mas você precisa permanecer no caminho. O coração arde quando Cristo manifesta a graça dele, a revelação, através da palavra, através das Escrituras, através da Bíblia. Amém, gente? Então esses discípulos estavam ali numa caminhada ali, a caminho de Jerusalém para Emaús, uma caminhada ali de mais ou menos 11 quilômetros. E ali Jesus ele não começa falando assim, ó, sou eu. Ele começa falando, está escrito. Amém? Então ele começa falando. E ali os discípulos só reconheceram que era ele no momento de partir o pão. No momento de partir o pão foi que os discípulos entenderam que era Jesus. Então ali Deus começou a ministrar no nosso coração, que nessa noite você possa sair deste culto com o teu coração ardendo, incendiado pelo Espírito Santo, de paixão pela presença dEle, de paixão pelas vidas, de paixão pelo reino. Amém? Esse é o propósito que Deus colocou no meu coração dessa série. Eu queria que eles começassem a cantar essa canção. Eu quero que apague a luz. Eu quero que vocês fiquem bem à vontade, irmãos. Puder apagar a luz para mim, por gentileza. Se tiver alguém ali atrás, eu queria que o pessoal ficasse tudo aqui, sabe, participando, que não ficasse fora dessa direção, deste mover do Espírito Santo. Adolescentes, crianças, adultos.
coração queima por ti. Meu coração queima por ti. Meu coração queima por ti. Meu coração queima por ti. Aleluia. Irmãos, vamos ficar em pé por gentileza. Eu queria, quem puder ficar em pé, fique em pé por gentileza. Coloque a mão no seu coração. A cada vez que você declara que o teu coração queima por ti, Jesus, que o teu coração venha ser incendiado como nunca antes, irmãos. Se o teu coração já está incendiado, que ele se torne uma chama, uma brasa mais viva ainda. E se o teu coração está com a chama apagada nessa noite, que ele seja aceso pelo poder do Espírito Santo. Enquanto eles declaram aqui, você declara aí do teu lugar, irmão. Ô irmã. Meu coração queima por ti. Meu coração queima por ti. Sopra, Espírito Santo. Senhor, nós colocamos diante de Ti nossos corações, ó Pai. O Senhor sabe, Deus, como está a situação dos nossos corações, ó Deus, nessa noite, papai. Espírito Santo, toque em cada coração que está aqui, toque em cada vida que está aqui essa noite, do mais novo ao mais velho, Deus. Incendeia, queridos, que os nossos corações possam estar em chamas. Irmãos, não adianta ter dons, talentos, não adianta saber fazer com a força do nosso braço. O que adianta é fazer com o coração queimando na presença de Jesus. Irmãos, continue aí enquanto eles estão tocando aqui. Eu gostaria de, fica à vontade, eu gostaria de chamar os jovens, adolescentes, solteiros para vir aqui na frente agora. Eu quero que vocês venham aqui na frente. Esquece a pessoa que está do seu lado, esquece a vergonha. Vem aqui os jovens, adolescentes que estão aqui nessa noite, aqui na frente, por gentileza. Meu coração Vem, Espírito Santo, que seja uma noite de incendiar o coração de nossas gerações, do mais novo ao mais velho, ó Pai, do mais novo ao mais velho, ó Pai. Vem, Espírito Santo, traga os jovens adolescentes aqui na frente, por gentileza. queima por ti. La, ra, 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 ra. La, ra, 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 ra. Oh, meu coração. Vem, Espírito Santo. Cadê os pastores e os intercessores? Põe a mão na cabeça deles, ora por eles. Ora para que o coração deles esteja incendiados. E que o teu coração, pastor e intercessor, também esteja incendiado em nome de Jesus. Ore por eles. O restante continue orando. Continue declarando o fogo do Espírito Santo sobre seus corações, irmãos. Não se distraia. Não se distraia. Recebe do fogo do Espírito Santo, irmãos. Não é emoção, é a convicção do Espírito Santo tocando no teu coração, irmãos. Usa, Senhor, esses pastores com poder e autoridade. Usa, Espírito Santo, esses pastores. Usa esses intercessores, esses obreiros com poder e autoridade, ó Pai, sobre a vida de cada jovem, Senhor, sobre a vida de cada adolescente, Senhor.
La ra 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 la ra 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 ra. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, darei minha eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Coração queima por ti, meu coração queima por ti, meu coração. Aleluia, Espírito Santo continua ministrando em nossos corações, ó Deus. Irmãos, você sentir de orar por alguém, fica à vontade, onde o Espírito Santo está, a liberdade, irmãos. Deixa o Espírito Santo te usar, deixa o Espírito Santo usar a tua vida. Se você sentir de orar por alguém, ore. Que todos possam sair daqui essa noite com o coração sedento, com o coração queimando, com o coração ardendo pela presença do Espírito Santo, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, manifesta, Pai, manifesta o Teu poder aqui no nosso meio, manifesta o Teu poder em nossos corações, ó Deus. Pai, nós queremos atrair a Tua presença para este lugar, nós queremos atrair os Seus olhos para este lugar, ó Deus. Por isso, Senhor, manifesta a Tua glória no nosso meio, Pai, manifesta o Teu poder em nosso meio, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, eu coloco no Teu altar, ó Deus, a vida do Teu filho, o coração dele, ó Pai. Eu sei que aqui dentro existe uma fome, uma sede, uma presença, Pai. Nessa noite, Pai, eu declaro sobre a vida dele, ó Pai, um desejo, um anseio ardente como nunca antes, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, essa brasa viva que está dentro do coração do Teu filho, ó Pai, que ela seja cada vez mais inflamada, Deus. Que ela seja cada vez mais, ó Pai, transbordante, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, unge os lábios do Teu filho, ó Pai, unge o coração do Teu filho, ó Pai, que não seja ele falando, que não seja ele, ó Pai, com sentimentos humanos, mas que seja o Teu Espírito Santo usando a boca e enchendo o coração dele, ó Pai, daquilo, da paixão que está no Teu coração, ó Pai. Deus, eu declaro sobre a vida dele, sobre a casa dele, ó Pai, uma brasa viva do Teu altar, que venha, Pai, incendiar não só Brodós, como a região, como as nações, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Unge os ouvidos dele, ó Pai.
oração, Pai. Deus, em nome de Jesus, vem com o teu poder sobre a vida do teu filho, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, se você não recebeu oração, não fique com vergonha de pedir. Eu falei para os jovens e adolescentes vir aqui na frente, porque eu sei que Deus quer incendiar o coração de todos, mas os jovens e adolescentes, com a energia que eles têm, sabe, Deus dá oportunidade para eles, pastora, entrar em lugares que a gente não consegue entrar. Deus dá oportunidade para eles tocar em corações que a gente não consegue tocar, mas eles precisam estar incendiados com o poder do Espírito Santo. Amém? Então por isso que eu falei jovens solteiros, né? Os solteiros, jovens e adolescentes. Eu sei que tem casados aqui que são jovens também, que vão ser incendiados também pelo poder do Espírito Santo. Glória a Deus, que todos aqui possam ser uma brasa viva do Senhor em Brodowski, na região e nas nações. Amém, gente? Glória a Deus. Vamos continuar, pode sentar, ficar à vontade. Irmãos, sabe o que acontece hoje? O Brasil, realmente, ele é considerado, se quiser acender as luzes, Mônica, o Brasil, ele é considerado uma nação evangélica. É lógico que se você for olhar os números do que eles colocam, né, Gabriel, do tanto de evangélico que tem, e a situação do país, a gente estranha um pouco, né? Mas o Brasil é considerado um país evangélico pela porcentagem que tem de evangélico, né? E isso tem a parte boa, né? Glória a Deus. Só que existe também no caminho que a gente leu no texto um problema. Nós somos pessoas que nos acostumamos a viver com aquilo que recebemos. Então a gente chega num patamar ou num nível de conhecer as Escrituras, de conhecer o poder de Deus, e ali a gente para de buscar como antes, pastora. Para. Se você for olhar para você, quando você se converteu para agora, você vai ver a fome que você tinha em ler a Bíblia, a fome que você tinha em ler a palavra, em ler livros. Hoje é e-book, né? Mas tudo bem. E a sede que você tinha de orar, a sede que você tinha pelas vigílias, a sede que você tinha para estar na presença de Deus. Só que com o passar do tempo, corremos o risco de não alimentar essa chama. E aí o que acontece? Aí é como se acendesse uma luz de alerta nas nossas vidas. Ó, cuidado. O sinal está fechando, ou seja, você pode estar esfriando. Irmãos, eu sei que ser cristão, eu sei que tem suas lutas. Você viver longe de Deus tem suas lutas, você viver com Deus também tem as suas lutas. A diferença é lógico, é quando você tem uma vida com Deus, por mais que você tenha tribulações e lutas, Ele te sustenta. E infelizmente vivemos um tempo em que muitos perderam essa paixão pela presença de Deus. Muitos perderam essa paixão por vidas. Sabe, como eu falei, essa questão desse culto de mulheres que teve, o que eu mais fiquei assim feliz foi em saber que tinha pessoas. É lógico que a gente é feliz com todo mundo que já está aqui, né? A gente tem que agradecer pelos da casa, mas ser grato a Deus por vidas que vieram aqui com fome da palavra de Deus, vidas que vieram aqui com o desejo de conhecer esse Jesus que a gente prega, sabe? Então isso não tem preço que paga, e esse é o caminho que a igreja precisa seguir. Esse é o caminho que eu, como cristão, preciso andar. E aí eu orando, como é o primeiro dia da série, eu não posso gastar muito tempo, eu já gastei um pouquinho, né, pastor? Mas, enfim, eu comecei a meditar assim, ó, eu quero passar para vocês o que o Espírito Santo ministrou, o que eu entendo.
Tá, a gente tem que ter uma chama acesa dentro de nós. A gente tem que ter um coração em chamas. Eu sei que nem todo dia você acorda apaixonado por Jesus. Cadê os casados aqui? Levanta a mão quem é casado. Eu sei que nem todo dia você acorda morrendo de amor pelo teu cônjuge, né? Tem dia que não é tanto amor, né? E é assim a vida. Só que o vínculo que une vocês é o que sustenta o relacionamento, mesmo nos dias de crise, mesmo nos dias que dá vontade de pegar o pescoço, mesmo nos dias difíceis. O Espírito Santo, o vínculo que é Jesus, nos sustenta. E assim tem que ser o nosso relacionamento com Deus. Nem todo dia vai ser um mar de rosas. Nem todo dia você vai ter vontade de estar na presença dEle. Mas eu comecei a pensar assim, como manter os nossos corações em chamas. Muita coisa vai ser ministrada sobre esse assunto. E eu vou ter que ler um texto, ele é um pouquinho comprido, mas vocês podem deixar nele. Porque para falar desse assunto, eu queria falar um pouco sobre Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Falei rápido? Eu gostaria de compartilhar um pouco sobre Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 4 jovens. Amém? Eu sei que Daniel é aquele que foi lançado na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego é aqueles que foram lançados na fornalha. Mas eu quero falar desses 4 jovens nessa noite. Então, quem puder abrir a Bíblia em Daniel 3:1. Gente, o texto é um pouco comprido, mas eu preciso ler. Quem achou, diga glória a Deus. 95% e meio achou. Vamos lá, vou ler então. Olha o que está escrito. Ó rei. Ixi, eu tenho dificuldade de falar esse nome, viu? Nabucodonosor. Esse rei fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados. Levantou-se no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, prefeitos, governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração dessa estátua que esse rei tinha levantado, tá? Não vou falar o nome dele, mas vocês sabem que é esse rei aí que eu falei, Versículo 3. Então se reuniram os príncipes, prefeitos, governadores, capitães, juízes, tesoureiros, enfim, toda essa turma aí que eu falei, a consagração dessa estátua desse rei que ele tinha levantado. E estavam em pé diante dessa imagem que esse rei tinha levantado, Versículo 4. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, e de toda espécie de músicas, prostrar-vos-ei, e adorareis a estátua de ouro que este rei levantou. Olha o versículo 6 agora, E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da trombeta, da flauta, dos instrumentos, adoraram a estátua de ouro que o rei tinha levantado. Versículo 8. Por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus, e responderam, dizendo ao rei: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, de flauta, de harpa, dos instrumentos, se prostrasse e adorassem a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse, seria lançado dentro da fornalha em chamas. Versículo 12. Mas há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, que era Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e teus deuses não servem, e nem adoram a estátua de ouro que o Senhor levantou. Então o rei, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram esses homens perante ele. Amém, gente? Li bastante, depois a gente lê mais o texto. Então, através da vida desses 4 amigos,
eu queria compartilhar algumas coisas aqui com vocês que faz eu e você ter e manter os nossos corações em chamas. Então aqui esses homens, eles estavam diante de um decreto ali de morte. Segundo a Bíblia ali, eles eram jovens ali, provavelmente de 15 a 20 anos, quando eles foram levados, a cativo para Babilônia, E então você imagina esses jovens enfrentando essa pressão de estar numa outra cultura, de ter que adorar outros deuses e, acima de tudo, manter o coração deles em chama. Não sei se vocês parou para pensar a dificuldade que era para isso acontecer. Eu não sei, se coloca no lugar deles. Você é levado para um lugar assim, cativo, tudo, e ali tem alguns decretos, e você ficar ali e falar, nossa, eu preciso manter ali meu posicionamento, eu sou cristão. Eu não posso mudar aquilo que eu creio, eu não posso mudar meus princípios e valores. Então essa era a situação deles, manter o coração deles em chama em meio a tudo isso. Então a primeira coisa que vai fazer eu e você manter esse coração em chamas, é uma palavra que você já ouviu muito, mas que tem queimado meu coração, chama-se santificação. Fala para a pessoa que está do seu lado, santificação. Irmãos, eu não estou falando de ser perfeito, presta atenção nisso, porque ninguém de nós somos perfeito. E aí, pode deixar nesse texto, aí entra Daniel também, que era um dos amigos desses três. Daniel 1:8 fala assim, Daniel, porém, decidiu no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei e nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster-se dessas coisas. Então Daniel também ali, ele decidiu a não se contaminar com aquilo que a Babilônia estava oferecendo para eles. E aquilo era uma imposição para ele também, assim como para adorar o rei, aquela estátua gigante, era uma imposição para eles. Então aqui, esse versículo ele revela, ele começa no coração como uma decisão. Daniel decidiu firmemente, ele falou, eu não vou me convidar. Não, mas são manjares gostosos ali, são coisas boas. Ou seja, existe coisa boa no mundo, pastor. Existe coisas boas ali e tal, Mas Daniel falou assim, eu não vou me contaminar. Daniel entendia que aquela comida era contaminada pelo sistema. Então essa era a conclusão que Daniel tinha. E Sadraque, Mesaque e Abednego também, eles haviam decidido também a não se contaminar, a se santificar. Olha o que fala no versículo 3:12 de Daniel, não precisa abrir. Há uns homens judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não fizeram caso de ti, ó rei. Ele não serve os seus deuses e nem adoram a imagem de ouro que tu levantastes. Ou seja, eles decidiram que eles não iam se contaminar espiritualmente adorando outros ídolos. Amém? Então, para falar de santificação, sabe qual que é o problema? Muitas vezes, do ser humano, eles acham assim, nossa, eu vou me santificar porque eu vou fazer um favor para Deus, coitado, Deus, vou fazer isso para Deus. Como se você ser santificado, quando a Bíblia fala de santificação, estou falando de kadosh, de ser separado, é nesse sentido aqui. Então, quando a gente se santifica, fala assim, nossa, Deus ele é muito cruel. Para que Ele quer me proibir de ter prazeres? Por que Deus não quer que eu tenha prazeres? Então, presta atenção numa coisa. Deus não colocou regras, porque a santificação é você andar debaixo de princípios que a Bíblia ensina, debaixo de valores, mas Ele não deixou essas regras. Ele não pediu para você se santificar, porque isso vai trazer um benefício para Ele. Mas para quê? É porque isso vai trazer um benefício para você e para o teu próximo. Ou seja, quando você se santifica, quando você se separa, o maior beneficiado disso vai ser você e tua casa e teus familiares. Amém? A gente precisa entender isso, que ninguém está fazendo favor para Deus de se santificar.
Quando eles colocam uma lei de trânsito que dá um limite de velocidade, nossa, mas que chateza, hein? Eu estou com pressa, estou atrasado. Não, ele está colocando um limite, por quê? Porque você pode ali sofrer um acidente, morrer, deixar a tua família aí na mão e ter consequência. Quantos entendem isso? Sabe, eu quero que vocês entendam essa revelação, dessa visão, a questão de santificação. Então, quando eu me santifico, eu sou privilegiado, eu sou beneficiado, a minha esposa é beneficiada e os meus filhos são beneficiados. Pergunta para um filho que tem o pai e a mãe separado, se isso não prejudicou ele de alguma forma. Posso falar? Pergunta para eles. Pergunta para um filho se a morte do pai dele ou da mãe dele num trânsito não trouxe prejuízo para a vida e para o coração dele. Sabe, irmãos, eu comecei a olhar essa parte de ser santo, de ser separado, de santificar, porque a gente tem que mudar essa cultura na nossa mente, que eu vou me santificar porque eu preciso entrar na presença de Deus, eu preciso ser santo. Você precisa sim, a gente tem que se santificar, mas eu sou o mais beneficiado disso tudo. Então quando Deus fala assim, não peca, seja fiel, não quebre a lei, na verdade, tudo isso Ele deixou para proteger eu, minha casa e as pessoas que queimam por Jesus através da minha vida. Irmãos, tem pessoas que buscam Jesus olhando você queimar, amém? Olhando você queimar. Então quando você tropeça, ou quando você não santifica, quando você se mistura com a Babilônia, com o mundo, você e muitas pessoas acabam se prejudicando. Glória a Deus. E a gente sabe que esse tempo tem tido, não sei se só é nesse tempo, né, muitos escândalos, né? E a gente fica triste que é escândalo no meio, né, das igrejas. A gente sabe que são humanos, igual eu falei, a gente não é perfeito. O último caso que eu vi foi de um casal, de um pastor bem conhecido, né? Ele já veio aqui em Brodowski. E algo que ninguém imaginava. E aí, esse mês agora, ele foi confrontado, né, sobre a situação. E eu vi o relato da mulher dele, porque a hora que o pastor chamou ele, né, para confrontar ele, para falar, isso está acontecendo mesmo? Você está fazendo isso? Ela falou que ela jamais imaginava que o marido dela, aquele pastor, aquele pregador que tem ministrado numa geração em vidas, iria dar aquela resposta. Não, eu estou em adultério sim. E o pior, eles continuam ali falando, quanto tempo que é? Faz 10 anos. Ou seja, um pastor renomado, né? Algumas pessoas já sabem quem é, né? E é um cara assim, que eles veio fazer um trabalho muito bom. Eu vi eles aqui em Brodowski, e você vê que eles é bem conhecido aí fora. E aí, eu entendo que nada fica em oculto diante de Deus, e que ali ele prejudicou ele, a família dele, e muitas pessoas que queimavam ali por Jesus através dele, ficou, por mais que você fale assim, olha para Deus, mas as pessoas vão sempre olhar para mim e para você, porque você e eu somos uma carta viva de Cristo, amém? Então elas sempre vão olhar. Então, um coração em chamas, um coração sem santificação, apaga essa chama. Outra coisa também, irmão, sobre santificação, eu quero bater mais nessa tecla. O nosso problema é sempre considerar, agora eu vou falar na questão de pecado, o pecado do outro maior do que o nosso. Mas o outro tem vício. Mas o outro adultera. Aí você vai olhar na Bíblia as obras da carne, o pecado da porfia. Sabe o que é porfia? Competição. Muitas vezes o cara não adultera, mas ele pratica porfia. Ele é uma pessoa competitiva, não sei o quê. Ou outra, é uma pessoa que é maldizente. Sabe o que é maldizente? Que fala mal do outro.
E aí ele começa a julgar que a santificação dele é melhor do que a do outro. Irmãos, presta atenção. Tudo isso é pecado e está no mesmo nível. Então a gente precisa se santificar. Não só fugir desses pecados que a gente se escandaliza, mas também desses pecados que aparentemente são frágeis e que não são tão importantes assim para a gente abandonar. Porque esses pecados também faz o teu coração se esfriar. Amém? Por isso que a Bíblia fala, examine o homem a si mesmo, né? Então, se vocês quiserem depois ver as obras da carne, está lá em Gálatas 5, versículo 19, mas eu não vou ler não para a gente ganhar tempo. Glória a Deus. Então, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego decidiram que eles não iam se contaminar, ou seja, eles iriam fugir das obras da carne. Pastor, mas é muito difícil ser santo. É muito difícil você ser separado. Quem falou que é fácil? O que é fácil na vida, irmãos? O que é fácil? Fazer coisa errada é fácil, Wellington? É, mas também existe um jogo de cintura para fazer as coisas erradas também, né? Mas eu quero dizer assim, a vida, existem lutas, nada é tão fácil, Wellington. É mais fácil fazer o errado, mas nada, até para fazer o errado você precisa de ter cabeça. Eu falo assim, a gente não, depois que você conhece a Jesus, você não presta nem para pecar mais direito. Amém? E glória a Deus por isso. Porque o dia que você ficar com o pé na igreja, com o pé em Deus e um pé no mundo, na hora que você está ali no mundo, o Espírito Santo vai estar ali, falando no teu íntimo, você vai estar preocupado. Se você estiver ali com Deus, você vai estar pensando nas coisas erradas que você está fazendo. Então, você não foi chamado para ficar em cima do muro. Você foi chamado para ser separado para uso exclusivo e para a glória de Deus. Amém, gente? Posso continuar? Olha o versículo 1:10 agora, eu quero ler, ó. Disse o chefe dos oficiais a Daniel: tenho medo do meu senhor rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois, porque veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos jovens de vossa idade. Assim, poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Gente, presta atenção nisso aqui, eu ainda estou na parte de santificação, ó. Aqui a gente vai ver uma mentira de Satanás. Olha só que aquele rapaz que cuidava da alimentação deles falou. Que Daniel falou assim, ó, eu não vou me contaminar. Aí ele falou assim, não, você precisa comer aqueles manjares, porque se você não comer, você vai ficar abatido. E isso pode dar problema para mim. Então o que ele está querendo dizer para nós aqui? Ele está querendo dizer que você precisa comer dos banquetes da Babilônia. Se você não comer, você não vai ser feliz. Se você não comer, se você não desfrutar das coisas do mundo, você não vai ter prazer. Ou seja, ele está falando assim, ó, Fábio, Deus não estraga prazer na tua vida. Ele não quer que você seja feliz. Amém? Então isso aqui é uma mentira de Satanás. É uma mentira, por quê? Quando Deus é o deleite, o mundo acaba perdendo o brilho para nós, amém? Tem que ser assim, tem que pensar assim. Então, Satanás ele tentou dizer assim, ó, Deus é um estraga prazer. Deus não quer que eu tenha prazer. E Deus, ele é uma fonte insaciável de prazer. Ele quer te mostrar que existe prazeres na santificação. Existem prazeres na presença dele, talvez tem prazeres que a gente nem ainda desfrutou, devido à não santificação. Amém? Então Satanás tentou dizer isso, ó, Deus não estraga prazer. Outra coisa que Satanás tentou dizer aqui, ó, através disso que eu falei, dele falar que se você não comer, você vai ficar pálido, abatido, você não vai ser feliz, você não vai ter prazer. Ele estava dizendo também, ó, Deus é um alienado. Você sabe o que é alienado? Uma pessoa alienada? Sabe, Gabriel? Pessoa alienada, uma pessoa bitolada. Sabe quando a pessoa fala assim, ó, Deus, ele não quer que eu faça uma faculdade. Deus, ele não quer que eu aprenda mais sobre história, ciência, química. Isso é uma pessoa alienada. Ela acha que Deus, ele quer que a pessoa só lê a Bíblia
E Deus quer sim que você leia a Bíblia. Mas, por exemplo, a Bíblia fala que o conhecimento deles, de Daniel, ele era 10 vezes mais sábio do que os sábios da Babilônia. E vocês acham que, como que eles fizeram para saber disso? Teve que fazer pergunta para ele, né? Vocês acham que eles foram perguntar para ele da Bíblia? Foi perguntar, Daniel, vou te perguntar sobre Abraão, você me fala? Não. Então Daniel, ele não era uma pessoa alienada. Ele era uma pessoa com o coração em chama, ele era uma pessoa sábia, e ele era uma pessoa que conhecia, ele estudou na faculdade da Babilônia. Então, Deus, ele não é alienado. Satanás quer dizer assim, Deus quer que você fica só ali lendo a Bíblia e não faz mais nada na vida. Pastor, eu não vou trabalhar mais, agora eu sou missionário. Tinha muito disso, né? Falou, pastor, Deus me chamou, eu sou missionário. Vou sair do serviço, vou viver pela fé. Eu acredito que algumas pessoas vão viver pela fé, mas isso criou uma geração de alienado. Não, eu não posso trabalhar no meio secular, porque senão eu vou me corromper. Não, você vai trabalhar no meio secular e você vai ser uma chama acesa do Espírito Santo naquele lugar, para que outras pessoas vejam você queimar e sejam tocados pelo Espírito Santo através da tua vida. Amém? Glória a Deus. Posso continuar? Eu não vou falar muitas coisas não, viu? Essa é só a primeira, que é a santificação, viu, gente? A segunda, vamos para a segunda já, Segunda coisa que vai fazer o meu coração permanecer em chamas. Versículo 12, Daniel 3:12. Há uns homens judeus, os quais constituídos sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que tu levantastes. Olha só, a segunda coisa que vai fazer essa chama continuar queimando no teu coração. Não se dobrar diante de ídolos da nossa geração. Irmãos, presta atenção numa coisa. Se eles não se prostrar diante aquela estátua daquele rei de ouro, era decreto de morte. Era ali um decreto de morte. Na época, esse era o Deus, o ídolo daquela geração. Deixa eu perguntar para vocês, qual que é o ídolo dessa geração hoje? Vixe, eu vou ter que falar, hein? Não é uma palavra de exortação, viu, gente? É só para a gente manter o coração em chamas. Já parou para pensar, Fabiana, qual que é o ídolo dessa geração? Qual que é o ídolo deste século? Cadê o DJ? Você tem que colocar uma musiquinha de suspense quando falar assim, tom. Mas tô brincando, gente, mas é muito importante isso aqui, A gente vê aqui que esses jovens sabiam que se eles se dobrassem aquele ídolo, eles seriam lançados na fornalha. Mas eles estavam decididos que nada interferia no caráter deles. Nada interferia naquilo que estava no coração deles. E, gente, o ídolo de nossa geração chama-se narcisismo. Sabe, é o narcisismo que é o ídolo dessa geração. Para você manter essa chama acesa, você vai ter que ser um anti-narcisismo. Quer exemplo? O nosso Deus, que muitas vezes a gente tem se prostrado hoje, somos nós. Vocês lembram que o celular, quando foi feito, ele tinha as câmeras para onde? Só para frente. Aí depois tem a câmera atrás. Eu preciso tirar uma foto de mim. Eu preciso fazer um Instagram meu. Eu preciso ali pôr minha imagem. Então, na verdade, o ídolo que a gente não pode se prostrar hoje somos nós. Sabe, as pessoas hoje é tudo sobre ela. Sabe, é tudo sobre mim. Nossa, eu preciso fazer isso aqui para mim. Então, Satanás nos oferece o ídolo dessa geração. Seja um narcisista. Seja uma pessoa
que se ama, você precisa se amar, você precisa ser a melhor versão. Você não tem que ficar preocupado com o que as pessoas pensam de você, sabe? Então existe algumas frases que são colocadas. O que vão achar de mim? O que vão pensar de mim? Será que as pessoas vão gostar de mim? Nossa, eu vou dar uma palavra lá, será que eles vão gostar de mim? Será que eles vão gostar da minha roupa? Será que eles vão gostar do meu jeito de falar? Sabe, irmãos, a gente precisa abrir mão da cultura do espelho. Eu não estou falando que as mulheres, é lógico, elas gostam de se maquiar, isso é normal. Eu estou falando quando você se torna um ídolo que você tem se prostrado. A gente não pode se prostrar diante de nós. Amém? Então, existem frases, ó, você é o que você sente. Quem já ouviu essa frase? Nossa, fique em paz. Elias, você é o que você sente, tá? Seja o que você quiser. Amém? Seja fiel no que o teu coração sente. Seja feliz, satisfaz os desejos do teu coração. Siga o seu coração. Não é assim? Já viu quando você vai dar um puxão de orelha em alguém, né? E fala, não, ó, você acha que Deus quer que eu seja triste? Pastor, ó, eu estou lá no meu casamento, estou sofrendo, como é que está acontecendo? Ah, está tendo umas briguinhas. Você acha que Deus está feliz com isso, pastor? Deus quer que eu largo porque eu preciso ser feliz. Eu preciso me satisfazer. Eu preciso encontrar alguém que me ama mais. Amém, gente? Então, este é o ídolo de nossa geração. Esse é o ídolo que a gente está enfrentando hoje. E não é só as mulheres, não. Eu falei das mulheres, mas tem homens. Eu não falo que é errado, gente. Pelo amor de Deus, não estou falando que você não tem que ser vaidoso, se cuidar, não. Tem sim, se cuida, se perfuma, fica bonito. Mas isso não pode ser um ídolo que você fica prostrado. Amém? Quem está feliz com Jesus? Ufa, glória a Deus. Terceiro, é só 5 que eu vou falar, já estou no terceiro, ó. Versículo 12, ó. Nós já leu 12, eu vou ler o 13. Então o rei, com ira e furor, mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou o rei e lhe disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servia a meus deuses e nem adorais a estátua de ouro que eu levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trompeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de toda espécie de música, para prostrardes e adorardes a estátua que eu fiz, bom é. Mas, se não adorares, sereis lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é Deus? Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha só a intimidação do rei ali sobre esses 3 jovens que queriam se manter ali sem se prostrar diante daquele sistema, diante daquela cultura, diante daquilo que estava sendo implantado ali. Então essa era a ameaça. Mas olha só o que tremendo que é a resposta deles, ó. Daniel 3,16. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Irmãos, aqui a gente vê a terceira coisa que precisa fazer para manter o nosso coração em chamas. É o que? É a aliança com aqueles que não vão se prostrar diante dos ídolos, diante do sistema. Ou seja, é ter unidade com alguém. Irmão, sozinho você não vai conseguir. Sadraque, Mesaque e Abidnego, e junto com Daniel, eles tinham unidades.
Eles tinham unidade, eles não andavam sozinhos. Então eles eram pessoas decididas que não iam se prostrar diante daqueles ídolos, que não iam se corromper naquele sistema, mesmo que isso custasse a vida deles. E eu falo que a parte mais difícil dos cristãos é esse tal de unidade. Você pode ver que, eu sei que está me filmando, mas você pode ver que os espíritas se reúnem, os maçons, outras religiões, mas quando chega no bendito cristão, a unidade é um desafio. Por causa do quê? Por causa de mim. Eu tenho que ser o líder, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser o mais honrado, eu tenho que ser o mais aplaudido. Não, tem que ser eu. Ah, mas a minha igreja é maior. Não, mas a minha igreja é maior. Ah, mas a minha igreja é numa cidade grande, irmãos. Você não vai ter um coração em chamas se você não aprender a conviver com pessoas e lugares que pensam diferente de você. Eu sei que aqui 99% não concorda com tudo que eu penso. E glória a Deus por isso. Nem minha esposa concorda. Meus filhos não concordam. Mas a gente tem um propósito, que é estabelecer o reino dos céus aqui na terra, quer pregar o evangelho, quer levar salvação, quer levar cura, transformação e libertação para as pessoas. E o vínculo que nos une precisa ser mais forte, mais poderoso do que aquele que nos separa, que são as nossas diferenças. Amém? Sabe, irmão, a gente precisa dessa unidade, porque o nosso coração continua em chamas. Uma pessoa sozinha, presta atenção nisso aqui que eu vou falar. Uma pessoa sozinha que quer mudar o mundo, ela vai ser engolida pelo sistema. Outro dia a Marilda falando, nossa, James, também vocês ficam falando desse negócio de igreja de Atos. James, vou falar a verdade, viu? O povo não quer viver isso aí, porque é difícil, é duro, existe um preço alto para pagar. Não é, Marilda? A gente estava conversando, e é uma verdade. Só que eu não posso mudar os meus princípios por aquilo que a maioria pensa. A gente precisa manter os princípios. Sabe, eu vou dar um exemplo na política. A gente vê aí a situação que está a política. Eu não sou esquerda, eu não sou direita, né? Falar, James, então você está em cima do muro? Não. Eu creio no poder de Deus. Que Deus tem poder para permitir pessoas ser levantadas e pessoas ser derrubadas. Eu creio no poder de Deus. Aí eu vejo esse Nicolas, que é o que se levantou agora, né? Posso falar? Um homem, ele parece um jovem de Deus, um jovem diferenciado, mas presta atenção numa coisa. Ele sozinho, ele vai ser engolido pelo sistema. Ele vai ser engolido pelo sistema. Agora, se tem 100 pessoas que mesmo pensando diferente, mas que se posiciona e decide não se prostrar diante do sistema, aí é outra coisa, porque ele precisa de unidade. Amém? Quantos estão entendendo? Irmãos, a gente não consegue fazer. Eu tenho sim, sabe, algo queima no meu coração, uma visão, só que eu sei que eu sozinho eu não vou conseguir. E nem vocês. E o nosso coração, a chama dele vai se apagando se a gente não ter essa unidade. Porque não é sobre placa de igreja, não é sobre o pastor James, não é sobre o pastor B, não é sobre nada disso, irmãos. Não importa. Nós somos realmente um povo difícil de se reunir. Então, esses 3 jovens, eles decidiram juntos: nós não iremos nos prostrar. Aí você está numa reunião assim, aí o seu Tunico fala assim, eu não vou me prostrar. A dona Irene fala, não, eu vou me prostrar, estou cansada. Acabou. Quantos estão entendendo? A gente precisa dessa unidade para manter os nossos corações em chamas. Essa igreja precisa dessa unidade para manter essa chama acesa. Amém? Estou quase na reta final, gente. Quase, Vamos lá. Vou continuar o texto. Versículo 15, para vocês não se perderem aí, Eu li o 15. Li o 16, 17... Agora é o 17. Olha o 16, vamos começar no 16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos cultos pode livrar-nos, e ele nos livrará da tua mão. Mas, se ele não nos livrar, sabe, ó rei, que nós não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos imagem de ouro que manteste
ou que mandaste erguer. Olha só o que ele está falando, irmãos, ó. O que eu preciso ter para manter o meu coração em chamas é o quê? Ter uma fé verdadeira. Presta atenção nisso que eu vou falar. Uma fé verdadeira. O que é uma fé verdadeira? É uma fé madura. Você sabe o que ele estava falando aqui? Ó Deus, ó rei. Se Deus me livrar, estou com Ele. Mas se Ele não me livrar, eu também estou com Ele. Uma fé madura é você permanecer em Deus, mesmo se tudo der errado. Mesmo se você estiver diante de um câncer, mesmo se você estiver diante de uma perda, mesmo se você estiver diante de uma morte, você vai permanecer com a sua fé no Deus verdadeiro, porque a tua fé não pode depender daquilo que Deus fez ou faz na tua vida. A tua fé precisa depender de uma convicção que você tem, que Deus é o teu Criador, que Deus é aquele que tem poder para curar, para salvar, e que você quer que prevaleça e permaneça a vontade dEle, do jeito dEle. Então nós precisamos, para manter esse coração em chamas, ter uma fé verdadeira. Olha só, mas, versículo 18, ó. Mas, se Ele não nos livrar, sabe, ó Rei, que não nos prestaremos culto a teus deuses, nem adoraremos suas imagens. Olha só o versículo 19. Furioso, Nabucodonosor mostrou-se transformado com Sadraque, Mesaque e Abidnego, e ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o costume. Versículo 20. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do exército amarrasse eles e lançasse eles na fornalha em chamas. E ordenou aos homens mais poderosos, aí no versículo 21, ó. Então estes homens foram atados, vestidos com suas capas, túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, ao ponto da chama matar aqueles homens que estavam carregando eles. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei se espantou, se levantou depressa e falou diante dos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. 25, respondeu dizendo: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. O aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando o rei Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do rei Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo, e reuniram-se os príncipes, capitões, governadores, conselheiros do rei, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos, e nem só o cabelo da sua cabeça tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou o rei dizendo: bendito seja o Senhor Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, a quem enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar seus corpos para que não servissem e nem adorassem outros deuses, senão o seu Deus. Irmãos, isso aqui é o principal. Então esses homens lançados na fornalha, tinha algo que eles teriam que ter para manter esse coração em chama, que era a presença de Cristo com eles. Amém? Era a presença de Cristo dentro deles. E porque, irmãos, presta atenção numa coisa: a chama do Espírito Santo, ela é mais forte que qualquer chama que a vida pode trazer para você. Amém? Então nós precisamos manter o coração em chama, e para isso nós precisamos o quê? Ter a presença de Cristo, fazer com que ela permaneça conosco todos os dias, desde quando você acorda até na hora que você vai dormir. Glória a Deus. Eu queria chamar o pessoal do louvor, já estou quase acabando.
Feche seus olhos, irmãos. Feche seus olhos, Espírito Santo. Coloca no teu altar cada vida que está aqui, ó Pai, neste culto. Senhor, que tudo aquilo que foi liberado ou falado, Pai, venha frutificar em nossos corações, em nossas mentes, ó Deus. Pai, nos ajuda a permanecer no caminho, Pai, em Ti, ó Deus. Feche seus olhos, irmãos. Deixa o Espírito Santo falar com vocês. Aleluia. Espírito Santo, continue falando conosco, Senhor. Irmãos, eu não sei como que está teu coração essa noite. Sabe, eu não sei das suas dúvidas, das suas incertezas, das suas inseguranças. Quantas coisas tem pessoas vivendo ou sentindo, mas que não consegue confiar em alguém para desabafar, não consegue confiar em alguém para pedir ajuda. Sabe, pessoas precisando de cura, pessoas precisando de uma libertação numa área, pessoas que precisam de transformação, pessoas que precisam de um milagre, que têm passado necessidade, seja ela física, seja emocional, espiritual, financeira. Irmãos, eu quero dizer para vocês essa noite que você precisa expulsar, precisa fugir da frieza espiritual, precisa fugir da mornidão. Jesus é o pão vivo que desceu do céu e que é compartilhado com o seu povo através das suas escrituras. Irmão, se você precisa de cura, esse pão tem poder para curar. Se você precisa de libertação, este pão tem poder para libertar, transformar, renovar. Talvez você precisa nessa noite de um milagre. Este pão tem poder para fazer milagre. Mas presta atenção numa coisa, irmãos. A gente prega, você precisa, a igreja é como um hospital. Eu já falei isso uma vez, mas eu vou lembrar vocês. Nossa, a igreja tem que ser como um hospital. As pessoas têm que entrar aqui, se elas entrar aqui doentes, elas têm que sair curadas. Irmãos, isso não é uma mentira. Mas presta atenção numa coisa, você não pode fazer de Deus um curandeiro, você não pode fazer de Deus um step somente para quando você está com problema, para quando você está precisando. Você tem que fazer da casa de Deus e de Deus, e eu vou repetir, porque é o que eu lembro, sabe, quando eu lembro da minha infância, eu não vi a hora de chegar o domingo, para chegar na casa da minha avó em Jardinópolis. Ela fazia aquela macarronada, deixava o frango de molho em cima da geladeira para o outro dia, jogava aquele queijo ralado em cima da macarronada, os meus primos tudo brincando ali, se divertindo, comendo manga, fruta, chupando manga, fazendo, divertindo. Irmãos, nós precisamos fazer da casa de Deus realmente como uma casa da avó, uma casa de aconchego, uma casa de acolhimento, uma casa de amor, uma casa de paixão. Irmãos, um coração em chamas é um coração apaixonado por vidas.
Um coração em chamas é um coração apaixonado pela presença de Deus. Um coração em chamas é um coração apaixonado pelo reino. É um coração apaixonado por servir, por fazer alguma coisa em prol de alguém. Amém? Gostaria que vocês ficassem de pé, por gentileza, para a gente orar. Declara essa canção. Deus quer incendiar, Deus quer renovar esse fogo nos nossos corações. Coração queima por ti, meu coração queima por ti. Coração queima por ti. Aleluia. Dá a mão para a pessoa que está do seu lado, irmão. Já já nós vamos encerrar. Dá a mão para ela agora, por gentileza. Irmãos, a Babilônia tentou mudar os nomes, a cultura e a identidade desses jovens, mas não conseguiu apagar o fogo que ardia dentro do coração deles. A Babilônia não tem poder para apagar a chama do Espírito Santo que um dia foi colocada dentro de você. Amém? Começa a orar por esse fogo. Você é uma tocha viva na presença de Deus. Começa a orar, ora por você, pela essa pessoa que está do seu lado, Pai, em nome de Jesus. Alimenta essa chama, Pai, que essa chama esteja ardendo, incendiando nossos corações, ó Deus. Vem com o teu fogo, Pai. Vem com o teu fogo, Senhor. Vem com o teu fogo da tua palavra, Pai. Penetra no coração dos teus filhos, ó Deus. Penetra no coração dos teus filhos, ó Deus. Oh, Pai, incendeia-nos, ó Deus. Incendeia-nos, ó Pai, com o teu poder, com o poder da tua palavra que foi falada aqui essa noite, ó Deus. Que essa palavra venha se manifestar nos nossos corações, ó Deus. Levanta, Pai, começando de nós, uma noiva apaixonada pela tua presença, uma noiva pura, uma noiva que te deseja. Pai, nós não estamos aqui para ser uma amante, mas estamos aqui para ser a tua noiva. Espírito Santo de Deus, incendeia o coração da tua noiva, começando por nossas vidas, ó Deus. Gera, Espírito Santo, gera paixão, gera empatia, gera compaixão, gera amor pelo reino, gera amor pelas vidas, gera amor pela tua obra, Senhor. Aviva-nos, ó Pai, aviva a tua igreja, aviva os teus filhos, ó Espírito Santo, aviva a tua noiva, começando por nossas vidas, ó Deus. Vem com o teu fogo, queima toda a palha dos nossos corações, ó Deus. Renova, Pai, que o nosso prazer está na tua presença, que o nosso prazer esteja em te servir, que os nossos prazeres estejam em te adorar, mas nós não iremos nos contaminar com os banquetes dessa Babilônia, deste mundo, Senhor. Levanta no nosso meio, Pai, pessoas, ó Pai, pessoas que se levantam, ó Pai, em meio à sociedade, em meio à política, Senhor Deus. Levanta, Pai, levanta os teus filhos, ó Pai, coloca eles em pontos estratégicos, ó Pai, da sociedade, ó Pai, que eles sejam tochas vivas naqueles lugares, ó Pai, que eles sejam pessoas com coração em chamas, pessoas que não se dobram, pessoas que não se vendem, pessoas que não negociam seus princípios e valores por prato nenhum de lentilha, em nome de Jesus. Amém, gente? Glória a Deus. Vamos dar um aplauso ao Senhor bem forte. Glória a Deus. Pode continuar aí fazendo um barulho aí para a gente encerrar, gente. Quem não trouxe sua oferta, tá? Irmãos, é muito importante a sua contribuição. Vocês sabem que igreja, que a obra tem gasto, existe serviços sociais, existe manutenções, existe aluguel. Irmão, nós contamos com a tua contribuição. Amém? E cada semente, eu creio no poder de Deus. Cada semente que você semeia, você vai colher também. Então, eu te desafio a estar semeando no reino, semeando nesse projeto.
Nós contamos com cada um de vocês nessa parte também. Uma pessoa com o coração em chama, ela também tem o coração disposto a semear financeiramente também. Amém? Então não deixe o inimigo colocar dúvidas e nem você mesmo impedir de jogar, de lançar uma semente no reino de Deus, tá? Então tem o Pix, pode ser o da igreja mesmo, ou pode usar aqui, esse aqui ainda, em breve o outro vai estar liberado, e pode trazer no gasofilaço também, fica à vontade, depois eu oro. Aleluia, glória a Deus, amém, Jesus. Rapidinho, irmãos, não pode dar microfone para mulher não, James, mas eu vou resumir bem rapidinho, que ele tinha pedido para me tirar as ofertas, e eu falei, pastor, eu não estou preparada. Mas a Lúcia falou, né, vai. E eu lembrei da passagem, eu não vou ler versículo não, para ser bem rápido, porque o versículo ele é bem conhecido por todos nós já. Malaquias 3:10, quando Deus fala, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E Deus, quando falou isso aí, ele falou porque a tribo de Levi era a única tribo era a tribo que trabalhava no serviço de Deus. E eles precisavam daquele benefício, que as outras tribos contribuíssem. Porque a tribo nós não somos levitas. Existia uma tribo do Levi. E ele era mantido pelo dinheiro que entrava na casa do tesouro. E Deus, ele fala assim, e fazei prova de mim. E Deus, ele é muito generoso quando ele fala, fazei prova de mim. Porque ele fala que ele vai derramar tantas bênçãos no nosso celeiro, que vai transbordar. Mas, por outro lado, também ele é muito duro, porque aquele povo era um povo duro, de coração duro. Depois, mais para frente, eu não lembro agora o versículo, que ele fala assim, que vai amaldiçoar aquele que não der também. Deus ele não brinca com Deus, não. Deus não é brincadeira. Ele é um Deus sério. Ele fala e ele cumpre o que ele diz. E ele fala, eu vou te amaldiçoar, mas porque Deus ele fez uma pressão ali, que ele quis mostrar assim, eu não preciso do teu dinheiro. Eu sou dono da prata, do ouro. A tribo de Levi precisa da contribuição, porque quem é beneficiado com a contribuir com a obra somos nós. Nós somos, porque eu prefiro ter um monte de moeda no meu carro e dar para uma pessoa no semáforo do que eu estar no semáforo pedindo esse dinheiro. Então Deus ele quis fazer isso aí em Malaquias. E infelizmente muita gente usa isso. Eu falei para a Lúcia que essa igreja aqui ela é uma igreja baseada em Atos dos Apóstolos. E é uma igreja que eu falei, comentei mesmo com o pastor, que é muito difícil. Porque muitos, infelizmente, se enriqueceram com a obra e está se escandalizando. Tem gente que não pode nem ver falar de crente. Se falar se for crente, se falasse que era cristão há 50 anos atrás, a pessoa comprava fiado. Se você falar que você é crente hoje, eu acho que você não compra. É perigoso você não conseguir com crédito mais. Fechou para todo mundo. E aí eu lembrei, aí, no Novo Testamento já fala de Ananias e Safira. Quando, lá em Atos, né, eles estavam vendendo as propriedades para fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje. Né? E Ananias e Safira, eles mentiram, porque se eles fossem falar a verdade, eles iam ter que dar muito dinheiro. E Pedro discerniu aquilo lá, falou assim, vocês deixaram Satanás entrar no teu coração. Por que vocês permitiu isso, que Satanás entra no seu coração? Então, hoje a gente pode escolher qual que você quer. Tá? Ir lá com os gafanhotos comendo tudo, essa comida, né, tudo que você tem, ou ser fulminado. A mentira deles fez ele ser fulminado no altar. Então, o que eu queria passar para a igreja hoje não é que você tem que trazer o dinheiro, é que você vai ser o maior beneficiado. Porque Deus não precisa do nosso dinheiro. E que nós sejamos livres da mentira, do orgulho, né, do narcisismo. Narcisismo é aquele que olhou na água, viu o retrato dele, e ele achou ele muito lindo e se apaixonou por ele. Então, tudo se torna nossa volta, nós só olhamos para nós. Eu vou falar bem rapidinho, né? Minha netinha, hoje a gente passa muito cartão, né? Daqui e dali, então ela não tem noção ainda, né? Mas eu estou ensinando ela. Ela fala, me compra tal coisa. Passa o cartão, ela fala. Eu falo, eu não tenho. Ela fala, passa o Pix. Eu falo, eu não tenho dinheiro. Então passa o cartão. Eu falo, também não tenho, eu não posso. Aí eu falei, eu também vou ter que pagar a fatura desse cartão. Ela fala, vó. Mas depois você paga, mas então compra, ela fala. Então, o que eu queria deixar assim, para essa mensagem nessa noite, né, para a gente ser obediente à voz de Deus, não dá por medo,
né? Porque Deus ama aquele que dá com alegria. E não podia deixar de falar do nosso congresso de mulheres. Eu falei para a Lúcia, não estava com esperança. Que Deus me perdoe, sabe? E me perdoa as irmãs de tanto que eu comi, que a comida estava maravilhosa. Eu acho que se nós tivéssemos programado aquilo lá, não ia sair tão perfeito, igual o estrogonofe da irmã. Agora eu passei o cajado para a irmã. Foi uma semana, eu falei assim, meu Deus, como que pode? Pastor, foi perfeito. Eu nunca comi tanta sobremesa deliciosa. A comida, as pessoas comiam, repetiam a comida, e dava vontade de comer mais vezes. Não, foi uma bênção. E aí eu lembro assim, vou só falar esse versículo agora, que Jesus fala assim, e eu falei para a Lúcia, essa igreja que Deus plantou aqui, pastor, Deus pode até nos enriquecer, mas nosso chamado não é para enriquecer, é para nós viver o maná de cada dia aqui. É a igreja de Atos, nós vamos viver o pão nosso de cada dia. Aí eu lembrei da oração de Jesus. Jesus, ele tinha uma linguagem, e ele nem ficou do lado do Malaquias e nem do lado de Pedro, né? Ele falou assim, quando você orar, você fala assim, Pai que está no céu, santo é seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Aí ele fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E nós queremos comprar pão para o mês inteiro, o pão fica embolorado. E o que Deus chama hoje nós é para nós comer do pão de cada dia. Eu creio que as mulheres que vieram aqui, eu creio que foi um sinal que Deus está nesse lugar. Porque Deus fez algo extraordinário. Eu não estava com fé. Falei, Lúcia, eu não... A Lúcia falou, eu estava. Falei, mas eu não estava. E foi assim, algo que eu creio mais que Deus trouxe isso aí mesmo para provar que Ele está aqui. Porque aqui estava lotado, não tinha muita gente. E eu fiquei maravilhado com as pessoas humildes, né? E eu abençoo a vida delas, glória a Deus por cada uma que esteja aqui. Mas foi semente lançada, mas eu acredito que foi um sinal de Deus para nossas vidas. Com a confirmação que Deus está nesse lugar. E se nós tivermos que viver a igreja de Atos, nós vamos viver a igreja de Atos. Nós não vamos abrir mão disso aí. Porque igreja bonita tem muito. Em Ribeirão Preto tem, aqui em Brodowski tem igreja que o palco é maravilhoso, cheio de fumaça, luzes. E eu não quero isso, eu quero a presença de Deus na minha vida. Amém? Eu profetizo em cada vida aqui nesta noite, em nome de Jesus, que cada um possa receber a humildade de Jesus e possa crer que Deus tem um maná reservado cada dia para nós, um maná fresco. E se hoje nós não temos, amanhã Deus vai prover em nome de Jesus. E que esse congresso de mulheres, Deus veio provar para nós que Ele é um Deus que Ele abre porta, que Ele fecha, que Ele traz pessoas e que Ele leva pessoas embora também, que não são nossas, as pessoas que visitaram aqui não gostou, amém? Tem bastante igreja por aí. Nós não vamos competir, porque o reino de Deus ele não é para competir. Nós viemos aqui para somar com outras igrejas, em nome de Jesus nessa cidade. Eu amo esse ministério, pastor James, eu sempre falo, pastora Fabiana, eu tenho muito amor por eles, de coração mesmo. Eu não sabia que eu tinha esse amor, porque infelizmente eu fiquei numa denominação que eu era uma fariseu. O farisaísmo tomava conta do meu coração, porque eu achava assim que tudo tinha que ser perfeito, ninguém podia errar. Quando errava, aí vinha aquele monte de pessoas apedrejando, né? E eu muitas vezes fiz isso. E hoje eu vejo que o coração dela é um coração que está voltado para o amor de Deus, para as vidas, pastor James, e Deus vai prover, pastor, na tua vida. Nada vai faltar. Nada vai faltar, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu oro agora, Senhor, para as pessoas que vão contribuir com essa obra, Deus. Eu profetizo que as bênçãos de Deus será derramada no celeiro de cada um e que nada há de faltar. E que nós não podemos ser como Ananias e Safira, mentirosos, mas que nós possamos ser transparentes na Tua presença, porque na Tua presença tudo se desfaz, ó Deus. Nós não escondemos a verdade diante de Ti, Senhor. Nós possamos ter caráter, integridade, Senhor. E onde nós passar, Senhor, as pessoas poderão nos dar crédito, Senhor, de saber que nós somos cristãos, ó Deus. E nós servimos um Deus vivo e poderoso. Que nós possamos andar honestamente, Senhor, aonde nós estiver, nós possamos ser testemunho na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Que nunca falta mantimento na Tua obra, Senhor. Assim como o Senhor supriu na tribo de Levi, o Senhor possa vir suprir para nós também, Pai. No nome de Jesus. Amém. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus.
o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Aleluia, aleluia.